Por que José escolheu se reconciliar com aqueles que destruíram sua vida, mesmo tendo poder para destruí-los? José possuía todo o poder para poder se vingar de seus irmãos, porém mesmo assim escolheu os perdoar, a coisa mais corajosa e mais difícil que qualquer homem ou mulher possa fazer. Olá, a paz do Senhor, e hoje nós teremos um papo cristão. E hoje eu gostaria de falar de uma história de um homem que passou pela escravidão, a prisão, o abandono de seus irmãos, foi espancado e mesmo assim não abandonou a Deus na simplicidade. É a história de alguém que estava no fundo do poço, e talvez você esteja exatamente vivendo uma dessas fases. Talvez você esteja nesse tal poço, talvez esteja vivendo uma injustiça, talvez esteja cansado de esperar por algo. Mas a história de José provará que Deus continuou trabalhando conosco, mesmo no silêncio. O sonho que gerou ódio. Isso está em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. José teve um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José recebeu um sonho de Deus. Deus o implantou aquele sonho a ele. Mas o problema é que nem todo mundo vai celebrar aquilo que Deus implanta em você. E os próprios irmãos de José começaram a sentir inveja dele naquele momento. Um sentimento que foi crescendo cada vez mais, se tornando um problema. Isso está em Gênesis capítulo 37, versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Às vezes as pessoas não odeiam pelo que você fez, mas pelo que Deus pode fazer através de você. E isso machuca ainda mais quando são pessoas próximas a você. Pois, como minha mãe me disse uma vez, Satanás não usa pessoas desconhecidas para te atacar, mas sim pessoas próximas a você. E agora eu darei um exemplo da minha vida sobre inveja. Não que os outros tenham tido inveja sobre mim, mas que eu tinha inveja. Eu tenho um amigo, vamos chamá-lo de Alex. Claro, não é o nome dele, né, já que estamos no Brasil. Mas esse Alex, ele era sociável, tirava notas ótimas, tinha um bom físico, era ótimo nos esportes. E eu tinha apenas um bom físico, nada mais. E eu, em toda a minha insegurança, comecei a passar a ter inveja dele muito forte. E nisso quando eu percebi que minha inveja estava se tornando um problema, eu fui lá, me desculpei com meu amigo, de verdade. Pois eu comecei a notar que tudo aquilo pesava sobre ele de verdade. Os estudos, ele se esforçava mais do que qualquer outro para conseguir tirar boas notas. Ele se esforçava mais do que qualquer outro para ter tantos amigos. Ele se esforçava mais que qualquer outro para ter um bom físico. Ele era o que mais se esforçava, enquanto eu, em toda a minha insegurança, não dava um passo além de sentir inveja dele. Então é isso, agora continuaremos para a próxima parte. O poço. Em Gênesis capítulo 37, versículo 23 ao 24, diz: Tomaram-no e o lançaram na cisterna. A cisterna, porém, estava vazia, sem água. José foi jogado no poço pelos próprios irmãos. Imagine a dor, o desespero, imagine os gritos dele por ajuda, enquanto os irmãos apenas o ignoravam. E sabe o que é mais impressionante? O poço não era o fim de tudo, era apenas o começo disso. O começo da história de José. Tem gente que acha que porque você caiu, Deus terminou com você. Mas Deus usa poços para preparar pessoas para palácios, assim como foi com José. A injustiça. José foi vendido como escravo e depois começou a prosperar na casa Potifar. Isso está em Gênesis, capítulo 39, versículo 2, onde diz: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a simplicidade de vida, Deus ainda estava com José. Mas ainda assim veio outra injustiça sobre José. A esposa de Potifar mentiu sobre José e ele foi preso. Isso está em Gênesis capítulo 39, versículo 20 ao 21. José foi levado ao cárcere. O Senhor, porém, era com José. Perceba algo.
Mesmo na prisão, Deus ainda estava com José, porque na presença de Deus não depende do lugar ou onde você esteja. Você pode estar no pior momento da sua vida, e ainda assim Deus vai estar trabalhando em você, te preparando para um futuro onde você prosperará. O tempo de Deus. José passou anos sofrendo, anos esperando, mas chegou um momento em que Deus mudou a vida dele. Isso está em Gênesis capítulo 41, versículo 41. Disse Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito, do poço ao palácio, da prisão ao governo. Em um único dia, Deus mudou completamente a história de José. Porque quando Deus decide abrir uma porta, ninguém consegue fechá-la. Talvez você esteja cansado de esperar, obviamente, mas o tempo de Deus nunca falha. Ele nunca falhou. E finalmente vamos para o título desse vídeo: o exemplo que veio de seu pai, Jacó. Antes mesmo de José perdoar seus irmãos, ele já tinha visto o poder que a reconciliação tinha em sua família. O pai de José, Jacó, também carregava uma história marcada por conflitos. Jacó era enganador, usurpador, suplantador. Jacó havia enganado seu irmão, seu pai. Mas, por causa disso, ele precisou fugir. Durante muitos anos existiu medo, culpas e ressentimento entre os dois. Mas, anos depois, algo inusitado aconteceu, que está em Gênesis capítulo 33, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. José cresceu vendo que a reconciliação era possível. Ele viu que Deus podia restaurar relacionamentos quebrados. Talvez isso tenha ajudado a José a entender algo poderoso. O ódio pode passar de geração em geração. O perdão. Anos depois, os irmãos de José, a qual o abandonaram, espancaram e o venderam como escravo, apareceram diante dele. Agora José tinha poder, e ele era o segundo com o maior poder do Egito. Ele poderia se vingar, mas olhou a eles e vos disse, que está em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Esta é uma das frases mais fortes da Bíblia. As pessoas a qual tentaram destruir José, que eram seus irmãos, fizeram o mal contra ele, mas Deus transformou a dor em um propósito. José entendeu algo que muita gente não entende. O perdão não muda o passado, mas liberta o futuro. Ele conseguiu tirar um peso ao qual carregava em seu ombro. Mas não foi fácil perdoar seus irmãos, como está escrito aqui. José, na verdade, entrou dentro do próprio palácio e sua alma começou a gritar, pois ele não queria perdoar seus irmãos. Mas seu amor por Deus era tão grande que mesmo sua alma gritando, ele ainda os perdoou. Dizem que o grito de sua alma foi tão grande que pôs-se a ouvir por todo o Egito. Agora, eu também vou dar um exemplo da minha vida sobre perdão, para não só ficar nas escrituras, só na palavra, mas algo real de verdade. Existe um homem ao qual fez muito mal para mim na minha infância, né? E também para o meu irmão mais novo. Vamos chamá-lo de Pedro. Exatamente, Pedro. Ele fez muito mal a mim e ao Pedro. Esse homem fez a nossa infância ser muito ruim. Ele não nos agredia com violência, mas com palavras muito ruins. Ao ponto de, muitas vezes, eu e o Pedro pensarmos em coisas terríveis sobre nós mesmos. Pensarmos em fazer coisas horríveis em nós mesmos. Mas o tempo foi passando e as coisas foram mudando e nós fomos conhecendo mais a Deus. E eu e Pedro percebemos que não adiantava odiar aquele homem. Não adiantava carregar tamanho peso nas costas. Nós apenas decidimos perdoar ele e caminhar em nossa caminhada cristã, continuar com Cristo ao nosso lado. Eu, sinceramente, não me lembro mais exatamente o que aquele homem fez pra mim. Eu me esqueci de quase tudo o que ele fez.
Claro, ainda me lembro de certas coisas, mas da maioria já me esqueci. Acho que isso seria o perdão de verdade. Esqueceu que aquela pessoa fez a você em vez de ficar ressentindo. Talvez eu só esteja falando baboseira, né? Já que eu sou apenas adolescente. Talvez tenha pessoas que estejam ouvindo isso dizendo que tamanha idiotice, estupidez. Mas eu espero que a palavra que eu estou falando agora sirva para alguém. Nem que fosse para uma única pessoa. Então, agora estamos no final, né? Eu espero que essa palavra tenha ajudado vocês. Soon the autumn comes to steal